Olá. Dentro da ideia de fazer uma apresentação rápida de alguns temas que dizem respeito ao direito material, ao direito processual do trabalho, eu gostaria hoje de falar com vocês a respeito da audiência trabalhista. Eu pretendo dividir, né, essa exposição, essas dicas, em 3 ou 4 gravações sucessivas, tá? E hoje eu vou gostaria de comentar com vocês aí alguns cuidados que são recomendados ao advogado antes do início da audiência trabalhista. É comum a gente passar por salas de espera do fórum ou da vara do trabalho, onde a gente verifica, né, as partes, o reclamante, a reclamado, o preposto, sentados nos bancos, mexendo na internet, e os advogados ou na sala de OAB, ou conversando com os colegas a respeito de outros processos que eles têm, né, ou mexendo lá no computador na OAB, etc. Não que isso seja inadequado, não que o advogado não possa ou não deva fazer isso, mas tratando-se da hipótese daquela audiência que ele vai fazer naquele momento ou logo em seguida, me parece que alguns cuidados sejam interessantes o profissional tomar. Primeira delas, eu tenho o livro de audiência trabalhista, aqui vai ser ao contrário no vídeo, né? Mas esse livro meu é um livro extremamente prático, né, sem muitas teorias, que eu trato da questão da audiência, como a gente vai falar agora. A questão desde o início, desde que se chega ao fórum até o momento em que termina a audiência, razões finais, até logo, muito obrigado. Tá? Nessa primeira parte, queria comentar com vocês, e o pessoal, quando vê esse livro meu, ele dá risada pela primeira dica que eu dou. É a sugestão de que não vá para uma audiência sem levar caneta e papel. Tá? Se o militar vai para a guerra, ele tem que levar o fuzil dele, a arma, etc. O advogado, a advogada, tem que entrar na sala de audiência. Aliás, ele tem que chegar para a audiência com caneta e papel. Por que isso? Por que eu não posso usar o celular? Então, eu já vou comentar rapidamente aqui com vocês. É interessante você, antes de começar a audiência, você conversar com o reclamante, com o seu cliente, se você está pelo reclamante, e com suas testemunhas. Não é comum, durante a entrevista, seja com um, seja com outro, o advogado levantar quais são as testemunhas que serão levadas, o que cada uma testemunha sabe, o que período que cada uma dessas testemunhas trabalhou com o reclamante, seja pela testemunha apresentada pelo reclamante, seja pela testemunha apresentada pela reclamada. Tá? Então, é sempre interessante, vamos supor, vamos dar o exemplo aqui do caso do reclamante, quem está advogando pelo reclamante. É interessante você chegar antes da audiência e comentar com o seu cliente. Chama o seu cliente e fala, olha, só para relembrar, a gente está discutindo aqui, pelo que você falou, jornada de trabalho e insalubridade, por exemplo. Na jornada, você me disse que você trabalhava das 6 da manhã até as 6 da tarde. É isso mesmo? Você me disse que você tinha só 20 minutos de refeição. Era isso mesmo? Tá? Então, você confirma com ele aquilo que ele disse para você e aquilo que você colocou no papel. Você não vai jamais procurar colocar na cabeça, doutrinar ou induzir o seu cliente a falar isso ou aquilo. Tá? Não faça isso, aliás, com relação à prova testemunho, inclusive pode caracterizar como crime. Tá? No caso dessa indução da parte, né, pelo advogado, a falar coisa que não é verdadeira, que não está na petição inicial ou na contestação, pode caracterizar, inclusive, litigância de má-fé. Tá? Então, você tem que relembrar, confirmar com o seu cliente aquilo que ele falou para você no escritório, aquilo que você colocou no papel. Se houver divergência e você verificar que a divergência é grave, você pode, uma vez frustrada a tentativa de conciliação, pedir prazo para o juiz para poder ou aditar ou emendar a petição inicial. Tá? E aí vai depender do juiz concordar ou não com esse aditamento ou com essa emenda na petição inicial. Muito bem. Conversou com o reclamante, relembrou com ele os fatos que vão ser discutidos ali dentro. Ato contínuo, você vai... Quem são suas testemunhas? Você trouxe testemunha? Trouxe. Quem são as testemunhas? Então, chama a primeira testemunha. E é importante você estar com o seu papel e a sua caneta. Qual é o nome do senhor? Qual é o nome da senhora? Ah, João da Silva. Muito bem, seu João. Seu João, o senhor trabalhou com reclamantes? O senhor trabalhava no mesmo local?
O senhor trabalhava no mesmo horário de trabalho? Que período que o senhor trabalhou? Tá? Pega essas informações que são relevantes em cima daquela questão que você vai discutir no processo. Por exemplo, jornada de trabalho. O senhor trabalhou sempre com o reclamante? O senhor começava a trabalhar junto com ele? Terminava o trabalho junto com ele? O senhor fazia as refeições junto com ele? Se tivesse que trabalhar hora extra, se tivesse que trabalhar fim de semana, etc., o senhor faria a mesma coisa com ele? Tá? Então, você vai saber dessa primeira testemunha o que ela vai conseguir provar no processo. Tá? Então, você vai marcar no papel. Senhor João, ele prova período que ele trabalhou, horário, condição de trabalho, etc. Muito bem. Vamos ouvir a segunda testemunha. Tem segunda testemunha? Tem. Vamos lá. Qual que é o nome do senhor? Antônio. Senhor Antônio, mesma pergunta, mesma situação. Qual era o horário? O senhor trabalhava junto com reclamantes? Qual era esse horário? Tinha intervalo de refeição? Marcava corretamente o cartão de ponto? Tudo isso dentro desse exemplo aí da jornada de trabalho. Por que é importante você fazer isso? Né? Porque você vai delimitar que testemunha você vai ouvir. Se você quiser ouvir as duas, ouça primeiro aquela de melhor qualidade. Tá? Não pense, não, vou escutar qualquer uma. Porque, de repente, o juiz escuta a primeira testemunha, a pessoa se enrola, cai em contradição, ou ela não explica adequadamente como tem que ser feita essa questão, e o juiz indefere oitiva numa segunda testemunha, o interrogatório de uma segunda testemunha. Tá? Então, sempre comece com a testemunha que vai fazer a melhor prova para outra que vai fazer a prova mais fraca, vamos dizer assim. Se, por acaso, cada testemunha dessa faz uma prova principal com relação a fatos diferentes, então, na hora da audiência, você vai pedir para o juiz, olha, eu vou ouvir a primeira testemunha com relação à jornada de trabalho e a segunda testemunha, porque trabalhou num período diferente, trabalhava na mesma condição insalubre e assim por diante. Tá? Mas é muito importante você saber o que você pode ouvir de cada uma dessas testemunhas, que tipo de prova cada uma delas vai produzir. Tá? Muito bem, acabou essa fase. O que você faz? Está liberado? Não. O reclamante, quem é a reclamada? Quem é o preposto da reclamada? É aquele senhor ali que está sentado. Muito bem. Ele está com alguma testemunha? Tem mais alguém ali que trabalhou com você? Que seja, que ele tenha trazido como testemunha? Tem aquelas duas pessoas. Muito bem. Você conhece essas pessoas? Conheço. Você trabalhou no mesmo horário que elas? Você trabalhou na mesma localidade que elas? Ele fazia o mesmo horário de trabalho que você, intervalo de refeição, dias trabalhados, etc. Então, além de você fazer, você verificar a qualidade da testemunha que o seu cliente está apresentando, você tem que fazer a prova, a qualidade da prova que a parte contrária vai ter capacidade de fazer. Por que isso? Dentro do artigo 818 da CLT, que fala da questão de quem tem o ônus de provar qual matéria, qual fato, né, em função dessa prova testemunhal, ser prova dividida, você tem uma prova melhor, você tem uma prova pior, etc., leva que você, terminada essa análise das testemunhas suas e as testemunhas da parte contrária, você chame o seu cliente de lado, agora sozinho, e fale para ele, olha, dentro disso que a gente está discutindo aqui, dentro da documentação que a gente tem, dentro da prova testemunhal que a gente consegue fazer com as suas testemunhas, e dentro da qualidade da prova testemunhal que a reclamada tem condições de fazer, eu acho que aqui não tem por que a gente fazer acordo. Ou eu acho que aqui a gente tem que fazer acordo, né, porque a gente não vai conseguir provar nada. Ou a gente consegue, vamos ver qual vai ser a proposta da empresa na hora da audiência. Tá? Então, você já entra na audiência, seu cliente já está sabendo, mais ou menos, o que pode acontecer ali dentro. Ele não pode, ou melhor, ele não deveria entrar para a audiência no escuro, sem saber o que vai acontecer. Porque se não acontece dele ter lido a sua petição inicial e viu que o valor da causa era 30 mil reais, vai ser estranho você chegar na hora da audiência, você começar a discutir com o advogado da reclamada um acordo de R$ 1.500. Ele não vai entender por que essa diferença de valores. Tá? Então, se você conseguiu chegar antes, fez essa análise da testemunha de um e de outro, tá? Você pode chegar para ele, analisar, explicar para ele, claro, que em termos que ele consiga entender, dizer que, na verdade, o juiz não vai nunca vai ter condições de entrar na empresa e ver como é que era a coisa. O juiz tem que julgar aquilo que está no processo da prova testemunhal que vai ser feita. Tá? Então, você explica para ele por que dessa relativização. Por que você acha que um valor X ou Y seria interessante?
Então, você tem que verificar isso, explicar ele para ele, colocar uma margem do que você pode discutir em termos de valores, porque no momento que sentou na mesa da audiência, teve a tentativa de conciliação, né, e houve a proposta da reclamada, mais ou menos dentro daquilo que você pensou, que você conversou com ele, está fechado o acordo. E eu não recomendo jamais o advogado, principalmente advogado e reclamante, fazer isso. Chegou no acordo, olha, vai pagar R$ 2.000. O advogado reclamante vira para o cliente dele e fala, você tem certeza? Você entendeu? Você vai receber 2.000, você não vai poder reclamar mais nada contra a empresa. O direito é seu. Tá? Então, eu não quero que você reclame depois. Você tem que ter uma ciência muito grande disso aí. Eu acho muito inadequada essa posição do advogado. Tudo bem que pode acontecer, a gente sabe, né, que tem clientes que depois se arrependem, conversa com os amigos, com a família e volta no escritório para reclamar disso. Tá? Mas essa discussão não pode acontecer, sabe por quê? Quando você vira para o seu próprio cliente e fala isso, quem é que vai estar analisando? Quem é que vai estar esperando a resposta dele? Você, o preposto, o empregador, o advogado do preposto, o empregador e o juiz. Então, ele não se agarra a ninguém. Ainda que ele entenda que não é devido, se ele acha que o acordo é baixo, etc., ele fica constrangido naquela situação. Tá? Então, eu entendo, né, quando eu vejo, é raro acontecer, mas quando eu vejo isso acontecer em audiência, eu fico assim, incomodado pela situação que o reclamante acaba sendo exposto. Tá? Então, você deve, é interessante que você, antes da audiência, você converse com ele, para que quando chegar na hora da audiência, isso aí já tenha sido elaborado, explicado, né, o porquê aceitar ou não uma proposta daquela. Tá? Essa questão da oitiva, perdão, essa questão de você conversar com as testemunhas que o seu cliente levou, conversar com ele próprio, com relação às testemunhas da parte contrária, são relevantes porque você pode, ou principalmente deve, perguntar para eles se existe algum motivo de impedimento e suspeição dessas testemunhas a atuarem em favor da reclamada. Tá? Então, eles vão saber melhor do que você se a testemunha é parente, se ele é gerente, se ele é inimigo do reclamante. Tá? E, havendo essa confirmação, né, de que existe essa condição que impede a oitiva daquela testemunha, torna aquela testemunha da parte contrária suspeita, você vai verificar, você vai perguntar para essas testemunhas suas, que estão presentes. Você pode confirmar, você viu isso acontecer, você tem ciência, você estava presente quando isso acontecia? Porque se ela disser, não, eu não tenho condições de fazer isso, tá? Você vai verificar o quê? Tem alguém que consegue comprovar isso? Ah, tem a testemunha Maria, só que ela não está presente. O que você vai fazer, deve fazer, depois que encerrar a tentativa de conciliação, frustrada a tentativa de conciliação? Você vai pedir para o juiz, né, antes do início da audiência, para que a mesma seja redesignada, porque pretende-se fazer a arguição, né, de suspeição da testemunha X e que você não tem essa prova para produzir naquele momento. Então, você precisa dar oportunidade para poder trazer ou arrolar essa testemunha que vai fazer essa prova. Tá? E você pode pedir para o juiz, salvo ser a reclamada, nesse ato, renunciar ao direito de ouvir essa testemunha cuja contradita eu quero apresentar. Tá? Então, é interessante você fazer isso, porque você vai entrar em audiência totalmente munido de material para poder bem desenvolver a sua atividade. Tá? Uma última dica, essa aí é um pouco mais específica, não sei se todo mundo acha interessante, o reclamante, a reclamada, a reclamada às vezes não acontece isso aí, né? O pessoal, o preposto tem mais experiência, mas principalmente se o reclamante, pode acontecer de ser a primeira vez que ele está indo numa audiência. Tá? Ele está na sala de espera ansioso, está nervoso, adrenalina a mil. Provavelmente ele não dormiu na noite anterior, preocupado no que ia acontecer naquela audiência. O que ele está pedindo é direito que ele entende devido. Tá? E ele está contando ser bem sucedido naquela pretensão, né, de que o resultado dessa audiência seja favorável e o processo leve ao pagamento de seus direitos. Tá? As testemunhas ficam numa situação pior ainda, porque elas sentem no íntimo, e a gente conversa com testemunha, a gente ouve testemunha, eu advoguei 7 anos,
eu conversava, jamais instruir, você jamais vai instruir testemunha, pelo amor de Deus, não faça isso. Tá? A testemunha ela fica meio constrangida, ela acha que ela está lá para poder ajudar ou o reclamante ou a reclamada. Tá? Então, quando você entra na sala de audiência, se a testemunha fica lá fora, ela perde o chão, porque a referência, né, a defesa, a garantia que ela tem, ela se sente protegida, entre aspas, pela sua presença advogada, junto deles. Quando você entra com seu cliente na sala de audiência, a testemunha fica lá fora. E começa a demorar, tentativa de acordo, vamos fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê. Para quem está lá fora, está durando uma eternidade essa espera. E do nada, ouve-se o nome dele no sistema lá de som, ele entra, todo mundo olhando para ele, até o secretário de audiência. Tá? A hora que ele mal sentou, o juiz já fala, o senhor senta naquela cadeira. A hora que ele sentou, né, ele nem equilibrou ainda, naquele ambiente, que é um ambiente pesado, já chega o secretário de audiência, o senhor me passa o documento, endereço, estado civil, não sei o que, papapá. Mal acabou de fazer isso, o juiz já está compromissando ele. Então, para evitar esse estresse, essa condição que pode ser assustadora para o seu cliente, para as suas testemunhas, eu sugiro que você, de forma silenciosa, entre com o seu cliente, entre com as suas testemunhas dentro da sala de audiência. E fala para eles, eu não vou falar nada se não pergunta nada lá dentro. Nós vamos entrar, eu quero que vocês olhem tudo o que está acontecendo aqui, tá? E depois a gente sai e a gente vai conversar a respeito. Então, você entra, eles vão se ambientar na sala de audiência, vão ver quem é quem ali, etc. Tá? E quando você sai para fora da sala de audiência, para não atrapalhar essa audiência, não levar bronca do juiz ou da juíza, o que você faz? Você viu aquele cara sentado lá? Que ele é o juiz. Do lado que vai pedir seu documento, endereço, etc., é o secretário de audiência. A gente vai sentar do lado direito, pelo reclamante, que é o tradicional. Testemunha, quando você for chamado, preste atenção que seu nome vai ser chamado no sistema de som, você vai entrar, vai sentar naquela cadeira na frente do secretário de audiência. Primeiro você vai passar os dados e depois você vai responder as perguntas que o juiz vai fazer para você. Responda apenas e tão somente aquilo que ele te perguntar. Tá? Não queira inventar. Tá? Fale efetivamente o que aconteceu. Tá? Se você não entender a pergunta que o juiz fizer, peça para ele repetir. Você não tem obrigação de entender o que a pessoa está falando. Se ele usar uma palavra difícil, alguma coisa, você peça, por gentileza, para ele responder a pergunta. Tá? Não precisa ter medo, estou lá dentro da sala de audiência também, a gente vai controlar. O juiz é educado, ele tem obrigação de tratar você com educação. Tá? Então, você fica tranquilo. Tá? Fez as perguntas, você responde com base no que você sabe e acabou. Acabou, você senta lá e vai ouvir ou a testemunha da parte contrária, etc. Tá? Então, vocês notem, ou espero que vocês concordem, que esse período que você chega antes da audiência é importante para que você consiga levantar os dados necessários para você conseguir uma atuação interessante durante essa audiência. Tá bem? Então, eu acho que essa é a dica que é mais interessante. E a caneta, voltando lá no problema da caneta e do papel, é justamente para você poder anotar tudo isso. Quem é a sua testemunha, o nome, o que ele faz de prova, qual deve ser lida primeira, qual não, qual testemunha da reclamada que você vai contraditar, né? Qual testemunha da reclamada consegue fazer prova de tal fato, qual testemunha não consegue fazer. Tá? Então você entra munido de dados e informações que vão ser extremamente interessantes para a audiência que você vai fazer, que todos nós sabemos que a audiência, por ser concentrada, a coisa é muito rápida. Tudo acontece muito rápido. Tá? Então, quanto mais preparado você tiver, melhor. Não custa, e eu coloco inclusive no fim do livro, aqui no anexo, não custa você pegar a pasta do seu processo, que você vai ter audiência, e colocar, né, qual é cada um dos pedidos, uma breve exposição de qual que é o fundamento que você está pedindo, né, e os dados que você tem a respeito disso. Então, voltando no exemplo da hora extra. Hora extra. Por que você está pedindo isso? O reclamante está falando que a jornada dele era das 6 às 19 com 20 minutos de intervalo, de segunda a sábado. Acabou, você só coloca isso nesse papel. Porque dentro da sala de audiência, durante a instrução, é isso que você tem que discutir. Insalubridade. O empregado falou que trabalhava na oficina e tinha manuseio diário com óleo. Escuta, testemunha preposto, testemunha sua, testemunha da parte contrária. Ele trabalhava na oficina, ele tinha contato com óleo?
que tipo de óleo era. Tá? Então, notem que esse período anterior à audiência ele é muito importante. Ele, em grande parte, vai influenciar a qualidade da audiência que você vai conseguir fazer posteriormente na hora que você for apregoado. Tá bem? Então, hoje vamos parar por aqui nessa questão dessa parte inicial da audiência trabalhista. Em outros vídeos a gente vai falar, né, da questão da tentativa de conciliação, início da instrução processual, a distribuição do ônus da prova, que geralmente a gente nota que tem uma dificuldade grande a respeito da análise dessa questão, né, e o trâmite final, razões finais, protestos, esse tipo de coisa. Tá bem? Mas por enquanto a gente fica por aqui. Um abraço, muito obrigado pela atenção aí.